Um dos parâmetros que a gente encontra quando olha a especificação de um processador é a tal da quantidade de memória cache. Agora, o que é essa memória e como a gente usa essa informação para escolher o melhor processador para cada aplicação? Esse é um exemplo de uma placa-mãe, de uma motherboard. Pode ser de um desktop, de um servidor. Todos têm mais ou menos a mesma distribuição dos componentes. Por que interessa para a gente hoje? A gente tem ali o soquete onde vai o processador em si. E em algum outro ponto da motherboard, a gente tem os slots onde a gente vai colocar as memórias. Mas aí a gente tem um problema. Por melhor que seja planejada a motherboard, existe uma distância entre o processador e a memória, e essa distância é muito grande. Ou seja, o tempo que a informação demora para ir da memória para o processador é muito grande. Aí você vai falar, poxa, mas é uma distância de alguns poucos centímetros e a informação viaja algumas centenas de milhares de quilômetros por segundo. Como é que isso pode ser um tempo muito grande? Na verdade, a gente precisa lembrar que os processadores hoje realizam alguns bilhões de instruções por segundo. Então, mesmo sendo essa distância de apenas alguns centímetros, ainda assim essa distância é grande. Fora o fato de que existe uma vias de comunicação, né, os canais de memória, que tem um limite na velocidade que eu consigo transmitir essa informação. E isso acaba muitas vezes sendo um gargalo na performance do processador. Ele consegue executar várias instruções por segundo, bilhões, literalmente, mas ele não consegue receber as informações que ele precisa na velocidade adequada. Então, os fabricantes de processador procuram maneiras de melhorar a performance para tentar reduzir essa questão do gargalo que é a comunicação entre o processador e a memória. Então, para entender o que é a memória cache e como ela ajuda a resolver essa questão, a gente precisa fazer um pequeno diagrama de como é essa comunicação do processador com a memória. Então, suponha que a gente tem aqui o processador. Esse processador, nesse caso, tem 4 cores. Para quem não sabe o que é o core, o que é thread, a gente tem um vídeo no canal que explica esse conceito. Eu vou deixar aqui nas observações abaixo o link. E aí, os cores do processador conversam com a memória do computador, do servidor. Aí já começa a entrar um pequeno detalhe adicional sobre a parte interna do processador. Para não dar confusão, para não dar briga entre os cores, existe uma parte do processador que é dedicada em controlar, em regular o acesso à memória. Então, os cores pedem as informações para essa parte ou enviam as informações para essa parte, e esse módulo de gerenciamento de acesso de memória é que comunica efetivamente as informações com a memória principal. E eu posso, inclusive, ter mais de uma rodovia de comunicação entre o processador e a memória, que são os tais dos canais. A gente não vai entrar em detalhes aqui hoje, mas isso, tudo que nós estamos discutindo é indiferente. A quantidade de canais de memória, se são um, se são dois, se são 8, não interfere no conceito de hoje. Para entender o que é a memória cache, vamos fazer uma comparação com cozinhar. Vamos supor que você vai fazer um bolo. Como é que é a maneira mais eficiente de você fazer um bolo? É o seguinte, você tem na sua cozinha um armário onde você guarda os ingredientes, outro onde você guarda as panelas, outro onde você guarda os talheres. Então, o que você faz? Você passa por todas elas, pega as coisas que você precisa e coloca em cima da mesa. Isso é mais fácil do que você ter que buscar uma colher, depois de buscar a farinha, depois de buscar o leite. Então, você coloca todas as coisas que você precisa em cima da mesa, num lugar mais fácil de você pegar. Isso é o conceito de memória cache. É uma memória que fica mais próxima de onde ela precisa ser usada. E outra característica da memória cache é que quando esse módulo de controle de memória que existe no processador vai buscar uma informação na memória, ele já aproveita e já busca as informações naquela posição de memória ao redor, vizinhas daquela informação que está sendo requisitada. Por quê? Na hora que você entende como funciona um programa, os programas têm mais ou menos um fluxo linear. Se o processador precisou da instrução 1, logo é bem provável que ele vai precisar da 2, da 3, da 4 e da 5. Então, quando esse módulo de busca de memória vai buscar a memória na posição, a informação que está na posição 1, ele já pega 2, 3, 4, 5, porque é muito provável que o processador que o core, na verdade, vai precisar daquelas informações. Então,
ele traz não só a farinha, mas também o açúcar, o leite e a manteiga e coloca em cima da mesa. A memória cache é isso, é uma memória que ela fica dentro do processador, ou normalmente dentro do processador. A ideia é que ela fique o mais próximo possível dos cores que vão efetivamente precisar dela. Então, e ali ela guarda em pedaços de informação que estão na memória principal. Então repara que a memória cache não conta como memória adicional do equipamento. Por quê? Ela é apenas uma cópia do que está na memória. É apenas um pedaço temporário dessas informações que estão armazenadas ali para caso os cores precisem dessa informação. Então, a grande vantagem da memória cache é essa proximidade que ela está dos cores que vão efetivamente precisar dela e também a velocidade. Ela é uma memória com uma tecnologia muito rápida. Inclusive, eu posso ter diversos níveis de memória cache. Eu posso ter uma memória cache para o processador como um todo e depois cada core ter também as suas memórias caches. Então eu tenho níveis diferentes de memória cache. E olha só, normalmente, isso é uma tecnologia que é usada hoje na maioria dos processadores, essa memória cache dedicada de cada um dos cores é dividida em duas. Uma memória para os programas e uma memóriazinha para as informações, para os dados que o programa vai precisar usar durante o processamento. Obviamente que essa memória próxima dos cores, ela é menorzinha, mas, novamente, tem a grande vantagem de estar ali grudada, de ter um tempo de acesso muito rápido. E existe ainda processadores com 3 níveis de memória cache. Aquela global do processador, uma individual para cada core, mas que tem todas as informações, e uma terceira para fazer essa divisão entre executar o programa, a parte executável e a parte de dados. Repara que aí eu tenho uma replicação enorme dos dados, que eu tenho as mesmas informações na memória principal, no primeiro nível de cache, no segundo nível de cache, mas aí distribuído para o que precisa para cada core, e depois essas mesmas informações replicadas nessas memórias pequenininhas de execução e de dados que ficam ali praticamente colada no core. Então, quando eu tenho um processador que tem esses 2 níveis de cache, o que está colado ao core é chamado L1, e essa que é global para todo mundo é chamada de L2, cache L2. E quando eu tenho os 3 níveis, eu tenho cache L1, cache L2 e, obviamente, o cache L3. Repara que o que é L2 para um processador é o L3 de outro. Tudo depende da hierarquia, de quantas memórias cache aquele processador tem internamente. Depende da tecnologia de cada fabricante. Como eu falei, a memória cache não soma na capacidade total de memória do sistema, porque ela não é uma memória que pode ser utilizada independentemente. Ela é apenas uma cópia temporária da memória principal. E outra informação importante é que quando a gente vê esse número na especificação do processador, é informado a soma de todas essas memórias, do L3 mais as L2 mais as L1, se tem 3 níveis, o que significa que existe nessa conta bastante duplicação. Lembra, a L1 é uma cópia de um pedaço das L2 e as L2 são uma cópia do pedaço da L1, que por sua vez é uma cópia da memória principal. Pegando aqui o exemplo de um processador com 2 níveis de memória cache. Vamos supor que cada uma dessas pedacinhos de memória colados no core tenha 1 megabyte. Então a gente tem aí 8 pedacinhos, nós temos aí então 8 megabytes de memória só nessa camada. Se a memória cache L2 tiver 4 megabytes, então o fabricante desse processador vai dizer que esse processador tem 12 megabytes de memória cache. 4 mais 8. Aqui é um exemplo da tabela de especificações do processador i7 11700, tirado do próprio site da Intel. Repara aqui que ele tem 8 núcleos, 8 cores, 16 threads, que são realmente as linhas de execução do processador, e ele tem 16 megabytes de memória cache. Praticamente não, né? Exatamente 1 megabyte para cada thread, que é o que consome a memória, né? O que vai trabalhar essa memória cache são efetivamente os threads através dos núcleos. Isso aí, como eu falei, a gente tem um vídeo que explica essa diferença. Vou deixar o link nas observações abaixo. Já o Gold 5120, ele tem 28 threads, mas apenas um pouco mais de 19 megabytes de memória cache.
Então, ele tem menos memória cache por thread do que o i7. E a coisa fica pior ainda num Platinum 8380, que tem apenas 60 megabytes, apenas entre aspas, né? E por que isso? Bom, os processadores da linha Xeon da Intel, abrir um parênteses aqui no Brasil a gente fala Xeon, mas a Intel lê Xeon, que é a pronúncia em inglês. Então, a linha Xeon da Intel ela é mais voltada para servidores. Consequentemente, é para um tipo de aplicação onde a gente tem os mesmos programas sendo executados várias vezes, centenas de vezes, centenas de processos com as mesmas tarefas. Então, as quantidades de informações não são muito variadas, os programas são os mesmos, então, consequentemente, e isso é o que a Intel espera, é que esses processadores sejam usados em aplicações aonde não exista essa grande variação dos códigos e, consequentemente, essa memória, a informação que está ali nesses 60 megabytes de memória cache, seja reutilizada várias vezes entre os diversos cores, entre as diversas threads que estão sendo executadas. Então, moral da história. Um processador como esse, o Platinum 8380, ele não vai ser um processador excelente para eu executar um jogo, para eu ter num desktop na minha máquina. Por quê? Numa aplicação individual de usuário, a gente não tem uma quantidade grande de coisas sendo executadas ao mesmo tempo. Diferente de um servidor, onde eu tenho, ou pelo menos a tendência é que eu tenha as mesmas tarefas sendo executadas centenas, às vezes milhares de vezes. E também essa é uma razão de que não é boa ideia eu ter um servidor executando uma diversidade muito grande de tarefas. Mesmo se eu fizer isso, o ideal é que eu tenha servidores dedicados para cada tipo de aplicação, exatamente para eu aumentar a eficiência da memória cache sendo distribuída entre os cores, entre os threads. Essa foi uma visão simplificada do conceito de memória cache em processadores. Mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esqueçam de assinar o canal, deixar o seu gostei, o seu joinha. Isso realmente ajuda. Se você tiver alguma dúvida ou mesmo sugestão para os próximos temas de vídeo, por favor, deixem nos comentários abaixo que a gente tenta responder o mais rápido possível. E até a próxima!